ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que vai dar encaminhamento para estudo de privatização da Petrobras. Catiúcia Sotomayor chegando ao vivo com os detalhes para a gente. Catiúcia, boa noite. Essa já foi a primeira influência do novo ministro de Minas e Energia? Boa noite, Lívia. É o que parece. Adolfo Saxida disse que o primeiro ato à frente da pasta seria encaminhar alternativas para privatizar a estatal criada para gerir os contratos da União na comercialização de petróleo e gás natural do pré-sal, a PPSA, e a Petrobras. E foi isso que ele fez, ao entregar o pedido de inclusão das empresas no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira. Saxida ainda afirmou que este é o início da liberação do monopólio da estatal do mercado de energia. Vamos ouvir. Tal como dito ontem, aqui está o meu primeiro ato com o ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios. Após receber o documento sobre o pedido de estudo para desestatização, o ministro Paulo Guedes informou que encaminharia para a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, o órgão que avalia a privatização ou a concessão de empresas e projetos do governo, e que é presidido pelo próprio ministro da Economia. Vamos ouvir. Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução ad referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo e nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras. Não foi definido ainda um prazo nem para o início nem para o fim dos estudos. Durante a coletiva em frente ao Ministério da Economia, Guedes também rebateu críticas ao projeto. O ministro respondeu dizendo que o objetivo é devolver ao povo brasileiro o que é dele. Eu volto com você. Catiúcia, por outro lado, Rodrigo Pacheco deu uma declaração forte hoje, falando justamente sobre essa questão da privatização da Petrobras. O que o presidente do Senado disse? Pois é, Lívia, depois de se reunir com secretários estaduais de Fazenda, Pacheco afirmou que o assunto não está na mesa e que a prioridade é aprovar o projeto que já passou no Senado, mas que agora está parado na Câmara, que cria a conta para amortecer os preços dos combustíveis com dividendos da Petrobras à União. Vamos ouvir. Nós temos um estudo muito aprofundado sobre possibilidades relativamente à Petrobras, mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. Muito embora nós estejamos vivendo um momento muito agudo de crise relativamente aos combustíveis e fica essa dicotomia desse lucro estratosférico e desproporcional da Petrobras frente a outras companhias do mundo, nós temos que reconhecer que é um ativo nacional, que é uma empresa bem sucedida no nosso país, que precisa ser valorizada, mas que devidamente é adequado pensar também que ela deva contribuir para a solução do aumento dos combustíveis. O presidente do Senado ainda declarou que a reforma tributária deve ser pautada na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana e que vai pedir que os governadores prorroguem o congelamento do ICMS da gasolina. Agora, só para concluir, nós estamos aqui no Ministério de Minas e Energia e neste momento está na agenda do ministro uma reunião com o presidente da Petrobras. A gente não acompanhou a chegada dele, é possível que ele tenha entrado pela garagem e que a reunião esteja acontecendo. De toda forma, segundo a assessoria, José Mauro Coelho Ferreira, que está
há um mês na função, veio à capital federal para conversar com o ministro e também com outros ministros do governo federal, com o objetivo de promover o diálogo institucional, colaborar com a transição e se colocar à disposição em nome da Petrobras. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Catiúcia Sotomayor. Mais um giro de comentários aqui no Jornal Jovem Pan. Agora começo com Roberto Mota. Mota, como você entendeu essa declaração de Rodrigo Pacheco dizendo que essa questão da privatização da Petrobras não está no radar agora do Congresso? Quer dizer que é uma questão prematura, que nesse momento o novo ministro apenas solicitou estudos para que haja essa movimentação, é um processo demorado mesmo, ou há possibilidade de que essa pauta não avance no Congresso quando chegar nesse momento? Eu acho que o Rodrigo Pacheco está falando no nome dele. Eu entendo, compreendo, aceito que a privatização da Petrobras não está no radar dele, mas está no radar do governo federal, que venceu as eleições em 2018 com a pauta de liberalização da economia e privatização das estatais. Está no radar da sociedade, a sociedade que viu no governo do PT as estatais brasileiras serem usadas para gerar os maiores escândalos de corrupção do planeta. Por isso, é uma excelente notícia a posse do Saxida no Ministério das Minas e Energia. Ele é um profissional exemplar, é um líder destacado e é um privilégio ver uma cena como essa, Saxida, junto de Paulo Guedes, apontando o caminho correto para o Brasil. Agora, Cristina Grêmio, esse projeto chega agora justamente às vésperas da eleição, né? Desde o começo do ano a gente tem falado muito aqui que é difícil a tramitação dessas pautas mais polêmicas agora em 2022 e agora já no 5º mês do ano, bem perto da eleição de outubro, é de se imaginar que o caminho vai ser ainda mais difícil. Vimos hoje essa resistência aí do presidente do Senado, falando que o tema não está na mesa nesse momento. Será que esse assunto, a privatização da Petrobras, não deveria ter sido tratado lá atrás, ainda no início do governo e até antes desse estouro aí no preço dos combustíveis, dessa disparada dos últimos meses, Cris? Olha, o governo elegeu prioridades, então logo assumiu a prioridade número 1 era a reforma da Previdência e assim foi feito, focou todos os esforços ali, conseguiu fazer a reforma da Previdência no primeiro ano de governo. E vamos lembrar que ninguém, em lugar nenhum do mundo, imaginava lá em 2019 que a gente enfrentaria o que a gente enfrentou em 2020 e 2021, muito menos que haveria uma guerra em 2022. Então, o governo estava seguindo o seu passo a passo, foi tocando várias outras coisas ali em paralelo, mas a reforma da Previdência era prioridade naquele momento. Mas já tinha também, por exemplo, o projeto todo de desestatização da Eletrobras, que tinha empacado no governo Temer. Então, era óbvio que, como aquilo já estava encaminhado entre as estatais, aquela deveria ser a primeira, e está aí, prestes a sair do forno. Espero que não empaque, tem alguns empecilhos ainda impedindo, mas é o que se fala, que até julho no máximo, já vai ter edital aí de licitação da Eletrobras. Então a Petrobras na verdade, lá na campanha não se falava em privatização da Petrobras. Isso quem jogou na cena aí foi o presidente Bolsonaro há poucos meses, e justamente porque o brasileiro começou a olhar mais para essa empresa. Era uma empresa deficitária por conta dos desmandos do PT, da roubalheira, né? Vamos falar em linguagem popular, e que foi sendo recuperada a duras penas ali desde o governo Temer, com essa política de paridade de preços internacional, que é doída para o nosso bolso, mas fez a Petrobras voltar a ser lucrativa. E aí agora o Rodrigo Pacheco vir ali falar nesse discursinho bonito ali, né, para os amigos da imprensa, que é uma empresa que dá lucro, que nós precisamos olhar com carinho para a Petrobras. É um discurso vazio. Eu concordo com o Mota, ele está dando um ponto de vista dele, não é o que os brasileiros querem, muito menos o governo. O governo está seguindo o seu caminho. Eu, pessoalmente, como brasileira, como cidadã, como eleitora, fico feliz demais de ver um novo ministro, no seu primeiro dia como ministro, cumprindo a sua promessa de véspera. Ele ontem falou, a gente transmitiu aqui na Jovem Pan, ele falou que o primeiro ato formal seria entregar para Paulo Guedes, ministro da Economia, com quem ele já havia trabalhado, né, no início do governo, que ele entregaria um pedido formal para que se iniciassem estudos de desestatização da PPSA e da Petrobras, e assim fez. Primeiro ato formal
de Adolfo Saxida como ministro das Minas e Energia, foi se encontrar com Paulo Guedes e ali, transparente, de forma aberta para todo mundo, fez esse pedido formal. As coisas vão caminhar agora como devem ser mesmo. Agora, Ricardo Salles, de que forma uma eventual privatização da Petrobras vai ajudar nessa crise de alta de preços dos combustíveis? Já que ainda que ela se torne uma empresa privada, se isso acontecesse nesse momento, por exemplo, ela ainda teria o monopólio do setor. Bom, para agora não tem consequência nenhuma. Primeiro porque um estudo de privatização de uma companhia do tamanho da Petrobras leva bastante tempo. Segundo que, para além do aspecto do monopólio, teria que aumentar bastante o refino aqui no Brasil. Por isso, tem que abrir esse mercado para que outras refinarias, outros players desse mercado se interessem em vir aqui. Por que eles não vêm? Porque a Petrobras é tão grande, tão onipresente, que inibe investimentos nesse setor. Então, há uma série de mudanças que virão no médio prazo. Mas esse passo foi muito importante e está de parabéns o Adolfo Saxida.